uma das melhores formas da gente estudar Romanos 9 é a gente perceber sobre o que Paulo pretende falar. Porque, afinal de contas, quando Paulo introduz o assunto, ele já nos dá um norte de que assunto ele vai tratar. Não é? Então, a gente não pode perder o fio da meada. Se Paulo diz, o assunto é esse, é sobre isso que eu vou tratar, é sobre tais pessoas que eu quero discutir, então a gente não pode perder esse foco. Depois que ele faz a introdução, porque ele faz isso, em Romanos 9, ele chega à conclusão. E, obviamente, se a gente conseguir ligar a introdução com a conclusão, mostrando que nos dois momentos em que ele introduz o assunto, em que ele conclui os raciocínios, ele está de fato falando da mesma coisa, não tem como a gente mudar o que está no recheio. Isso quer dizer que se a gente pega a introdução de Romanos 9 e a gente pega a conclusão, e se as duas coisas demonstram que o assunto é o mesmo, não podemos pensar que o que está no meio foi diferente. Isso é lógica básica, né, gente? É muito simples e é muito importante. Se a gente não seguir esse princípio, se a gente. Inclusive, isso é uma questão de bom senso, né? Pelo amor de Deus. Mas se a gente não respeita isso, a gente não entende, a gente se perde e, claro, corre o mesmo risco que os calvinistas de sair pela tangente do que Paulo realmente estava tentando dizer. A falta desta capacidade de observar o assunto, que é demonstrado na introdução e na conclusão, a falta de capacidade de perceber isso, faz com que as pessoas fiquem divagando em cima de frases soltas dos versículos que aparecem no recheio de Romanos 9. Mas vamos lá. Como é que Paulo introduz o assunto do capítulo 9 de Romanos? Ele diz, do versículo 1 ao versículo 5, sobre o que ele vai falar. Ele deixa isso bem claro. Vou ler aqui para vocês, tá? Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. E é interessante, inclusive, vocês observarem, quando vocês tiverem oportunidade, como Paulo valorizava a sua própria consciência nos seus escritos. Não é o único lugar onde ele fala sobre o testemunho da sua consciência ou sobre a importância daquilo que diz a sua consciência. Eu não sei se vocês entendem isso, mas a consciência, pelo que a gente entende nos textos do Novo Testamento, pelo que parece, a consciência é a voz do espírito humano. O homem ele é formado por três partes distintas, né? Como o próprio Paulo ensina muito bem, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, o homem é um espírito, alma e corpo. Se fôssemos falar em ordem de importância, sabemos que o homem é um ser espiritual que possui uma alma que habita dentro de um corpo. Paulo faz a descrição da constituição humana do mais importante para o menos importante, de dentro para fora. O homem não é corpo, alma e espírito. O homem é espírito, alma e corpo, exatamente como Paulo deixou escrito lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Então, a consciência é a voz do espírito, a razão é a voz da alma e os sentimentos são a voz do corpo. Cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua importância, mas em momentos que Paulo vai falar a respeito de questões espirituais, sobre direção de Deus, ou fazer aquilo que é certo e seguir na vontade do Pai, ele sempre usa a consciência como uma espécie de testemunho interior confiável. Então ele diz, o que eu estou falando é verdade e a minha consciência confirma, ou dá testemunho igual, né? Testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser maldito, anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então observe que mesmo Paulo, tendo nascido de novo e sabendo que a grande maioria dos seus conterrâneos, dos seus compatriotas, dos seus colegas judeus ainda estarem debaixo de maldição, sendo filhos do diabo, mesmo que ainda estivessem em trevas, mesmo que não tivessem nascido de novo, Paulo os chama de irmãos. Por quê? Porque são fisicamente iguais. Eles são etnicamente, melhor dizendo, eles são etnicamente iguais, descendentes dos mesmos antepassados. Todos vieram de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Paulo os chama de irmãos porque, segundo a carne, de fato, eles o são. E é interessante Paulo dizer isso aqui, porque ele faz uma abordagem no versículo 3 muito parecida com aquela que Moisés fez em Êxodo capítulo 32 e 33. Será que é isso mesmo? No versículo 32, Moisés diz... Não, no 31,
Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe, falando, isso é Moisés falando com Deus. Perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: eu vou riscar do meu livro todo aquele que pecar contra mim. É interessante porque a atitude de Paulo aqui em Romanos capítulo 9 é muito semelhante a essa de Moisés, né? Falando basicamente a mesma coisa, esse sentimento de intercessor. Ele se coloca no lugar do povo, né? Ele tenta intermediar entre o povo e Deus. Ele é muito semelhante ao que Moisés falou, né? Ah, Senhor, tenha misericórdia, perdoa esse povo, senão tira o meu nome. Aí vem Paulo e diz: olha, eu gostaria muito, se fosse possível, de eu mesmo ser amaldiçoado em favor do meu povo. A mesma coisa que Moisés disse, né? Que meu nome seja riscado do livro da vida. Perder a bênção e ficar debaixo de maldição. Mas Deus responde muito claramente que aqueles que vão ter os seus nomes riscados são aqueles que merecem, aqueles que pecarem contra Deus. Ou seja, os nomes estavam no livro, mas serão tirados de lá, demonstrando que os destinos não são fixos e demonstrando que é possível ser tirado ou ser colocado, que é possível a pessoa, dependendo do comportamento dela, experimentar a bênção ou a maldição, e que não é uma coisa que é estabelecida e determinada pelo próprio Deus, nessa filosofia louca que Agostinho introduziu dentro do meio cristão, tá? Mas é bom perceber a semelhança entre o sentimento de Paulo e o sentimento de Moisés, né? Aí ele fala, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. De quem ele está falando? Está muito claro aqui. Os israelitas, dos seus compatriotas, dos seus irmãos, segundo a carne. Esse vai ser o assunto de Romanos 9, como tem sido o assunto de grande parte da epístola de Paulo aos Romanos, porque Paulo vem tentando demonstrar que o Deus dos judeus é o mesmo Deus dos gentios, e que Deus justificou por fé os judeus e Deus justificará por fé os gentios. E é isso que ele vem dizendo o tempo inteiro, que Deus não faz acepção de pessoas, etc e tal, e por aí vai. Então ele diz, nesse momento, ele está falando sobre a dor do seu coração em relação aos seus compatriotas, os seus irmãos segundo a carne, que são israelitas. Pertence-lhes a adoção. Também pertence-lhes a glória. Observe, Paulo não disse pertencia-lhes, ele diz pertence-lhes, né, no tempo presente. É interessante que ele diga isso porque às vezes as pessoas se esquecem de que mesmo na era da igreja, mesmo depois do surgimento da igreja cristã, do novo nascimento, mesmo depois do Espírito Santo ter vindo, nos textos de Paulo, ele ainda se refere aos israelitas incrédulos, que ele está falando aqui dos incrédulos e não dos israelitas crentes, mas ele está falando dos judeus que não abraçaram a fé. Ainda assim ele diz que é deles. Todas estas questões, todas estas coisas ainda são deles. Não eram e passaram para a igreja porque a igreja supostamente substituiu Israel. Em nenhum momento você vai encontrar esse tipo de argumento nos textos de Paulo ou de qualquer outro, tá? Você pode encontrar o quê? Você pode encontrar autores das epístolas do Novo Testamento se apropriando de expressões e termos que eram usadas especificamente para o povo eleito, para o povo judeu que estava em comunhão com Deus, e eles aplicarem isso à igreja. Mas dizer que por causa disso os israelitas não têm mais direito ou acesso às coisas que Deus estabeleceu em seu benefício, isso você não vai encontrar nunca. Porque afinal de contas, como Paulo explica muito bem no livro de Romanos capítulo 15, versículo 27, nós nos tornamos participantes dos valores espirituais dos judeus. Isso não significa que os judeus perderam aquilo que era originalmente deles. Alguns estão se privando da bênção, mas é por isso que causa dor no coração daqueles que entendem, como Paulo demonstra aqui, porque eles estão rejeitando aquilo que é deles. Eles estão cuspindo no prato que comeram, né? Então ele fala, versículo 4, são israelitas, pertence-lhes a adoção, pertence-lhes a glória, as alianças, a lei, a legislação, o culto e as promessas. Tudo o que a gente usufrui hoje, né? Todas as coisas que são a base da nossa fé e a base da esperança que nós temos de um dia alcançar com Deus em Cristo Jesus, na verdade, pertencem aos israelitas. Dá para entender a razão de Paulo ficar tão angustiado, porque ele sabe do que é que os israelitas estão se afastando, o que é que eles estão rejeitando.
E no versículo 5, para concluir a introdução de Romanos 9, ele diz: deles são os patriarcas, deles também descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Em outras palavras, para que o Cristo entrasse no mundo, ele teve que nascer por uma mulher, e esta mulher, fisicamente falando, ou segundo a carne, ela também fazia parte do povo eleito, do povo judeu. Então ele diz, deles também descende o Cristo segundo a carne, porque segundo a carne, Jesus Cristo é considerado como filho de Davi. Ou seja, segundo a carne, Cristo veio deles. Claro que, no seu sentido espiritual mais profundo, a gente pode aí fazer uma referência, uma ligação da existência de Cristo com a própria eternidade. Mas é interessante observar o que Paulo está comentando aqui. Ele diz que o que os israelitas estão experimentando, o que os israelitas estão fazendo com a sua própria vida é de partir o coração. Paulo falou isso na sua época, quando ele escreveu essa carta, mas infelizmente a mesma realidade permanece. Então essa realidade permanece até os dias de hoje, tá? Infelizmente, os judeus ainda estão em inimizade com Deus, eles ainda estão afastados de Deus, são inimigos de todos os homens, impedem que os homens ouçam a pregação do Evangelho por meio de Cristo Jesus, perseguem Jesus, e por causa disso é que eles estão sofrendo algumas punições divinas como consequência. Você deve se lembrar que quando a gente começou esse nosso estudo de Romanos 9, lá no capítulo 1, a gente viu que tudo aquilo que Deus liberou de punição para os pecadores foi por causa do comportamento inicial dos próprios pecadores. O que de Deus se pode conhecer foi manifesto por ele entre os homens, de maneira que a sua divindade e o seu eterno poder claramente se entendem por meio das coisas que foram criadas. E é por isso que os homens são indesculpáveis. Porque tendo o conhecimento de Deus disponibilizado pelo próprio Deus, em vez de o glorificarem como Deus, antes anularam-se a si mesmo com seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e assim estão afastados de Deus, alheios à vida de Deus pela ignorância em que vivem. E por consequência, Deus os puniu, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Todo o juízo retributivo, a retribuição divina, esse juízo retributivo é por causa das ações pecadoras, pecaminosas dos homens. Não há qualquer indício no Novo Testamento, na Bíblia de uma forma geral, mas principalmente, especialmente no livro de Romanos, não há qualquer indício de Deus determinando um comportamento pagão, perverso, pecaminoso, por sua própria arbitrariedade, né? Não, eu sou soberano, então eu criei réprobos, eu criei eleitos, e eu determinei o caminho do pecador, e ele vive assim porque eu o quis. Não tem lugar nenhum que diga isso, muito pelo contrário. A gente enfatizou bastante isso quando a gente passou pelo capítulo 1, eu espero que vocês lembrem. Quem não teve a oportunidade de assistir, volta lá na playlist, pega as primeiras lições e veja isso, grifa na tua Bíblia, é importante não se esquecer disso jamais, tá? Então, a gente observa o quê? Que a introdução de Paulo, do versículo 1 ao versículo 5 em Romanos 9, já deixa bem claro que ele vai demonstrar a sua dor, a sua angústia, pelo que estava acontecendo com os seus irmãos, segundo a carne, né? Versículo 2, em Romanos 9, Paulo diz, eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Então ele está falando sobre essa dor, essa tristeza, essa angústia que ele sentia pelos seus compatriotas. Ele vai começar a falar do que aconteceu com os judeus incrédulos, pela sua obstinação, pela sua incredulidade, pela sua carnalidade, que é o recheio de Romanos 9, e aí ele introduz o assunto dizendo, olha gente, o que eu vou dizer aqui, é como se ele estivesse fazendo isso, tá? O que eu vou dizer aqui é muito pesado para mim, é muito caro, isso dói meu coração, é uma dor que não cessa, é uma ferida aberta, o que eu vou falar é pesado para mim, eu não gostaria de ter que dizer isso, mas é a verdade dos fatos. Aí ele começa a falar. Então o que ele vai falar é uma coisa que dói no coração dele, porque ele vai falar sobre os seus compatriotas. Ele não vai falar sobre como é que os calvinistas poderiam dizer, a teoria da dupla predestinação, ou a soberania divina em escolher uns para serem salvos e outros para serem perdidos. Não, ele vai demonstrar por que os judeus perderam a bênção.
Não são todos, porque ao longo do seu ensinamento aqui no capítulo 9, entrando no 10, passando para o 11, ele vai dizer que Israel foi endurecido, ou endurecida, a nação, né, parcialmente. Veio o endurecimento em parte a Israel, ou seja, nem todos os israelitas, nem todos os judeus foram endurecidos, mas uma parte deles foi. Outra parte não. Paulo fazia, por exemplo, parte daqueles que não tinham sido endurecidos, porque ele se converteu, ele reconheceu Jesus, ele abraçou a fé, assim como Pedro, João e muitos outros que eram judeus, mas se tornaram crentes em Cristo, como a gente já sabe. Então, o endurecimento em parte se justifica nessa explicação. Uma parte de Israel abraçou a fé, creu em Jesus como o Messias, aquele que havia sido prometido pelos profetas, e uma parte de Israel fechou o coração em si mesmado, em vez de se sujeitar à justiça que vem de Deus, como sempre, eles tentaram estabelecer a sua própria. E por isso, eles ficaram confundidos e perderam a bênção. Então, é destes que Paulo vai tratar no recheio do capítulo 9. Não se esqueça disso. Qualquer leitura que você fizer do que eu chamo de recheio do capítulo 9, que vai do versículo 6 até o versículo 29, mais ou menos, se eu não estiver enganado, tudo que está aí dentro está dentro dessa perspectiva. Você não pode tirar isso da sua mente, tá? Então ele faz a introdução do versículo 1 ao versículo 5 e a conclusão do versículo 30 em diante. Às vezes eu digo que a conclusão ela começa no versículo 20 e... deixa eu ver. Eu digo que começa no versículo 25, mas na verdade não é. Eu só faço a leitura do versículo 25 em diante para deixar mais claro do que é que Paulo está tratando aqui. Na verdade, a conclusão ela começa no versículo 30, como foi muito bem percebida, identificada pelos editores das nossas Bíblias, tanto é que eles colocam este bloco semântico como se fosse uma conclusão final. Do versículo 30 em diante, na minha Bíblia aqui, por exemplo, tem um título que diz: Israel é responsável pela sua rejeição. Embora isso não tenha sido escrito por Paulo, nem seja inspiração divina, não faça parte da palavra de Deus, eu achei que os editores foram muito felizes na colocação, né? Então, do versículo 30 em diante é o que a gente poderia chamar de conclusão do assunto abordado especificamente no capítulo 9 de Paulo aos Romanos. No versículo 30 ele diz: que diremos, pois? Em outras palavras, a que conclusão chegamos depois de tudo que ele falou? Do versículo 1 ao 5 ele introduz dizendo que vai falar sobre os seus compatriotas segundo a carne. Ele diz que vai tratar sobre algo que causa dor e tristeza no seu coração, que é um endurecimento parcial do povo judeu por causa da sua obstinação, por causa dos seus pecados. Eles foram endurecidos, foram rejeitados, etc. e tal. Aí no versículo 30, depois de ter falado tudo o que ele falou, que a gente vai discutir aqui numa próxima live, aí ele diz: o que é que a gente conclui? A que conclusão chegamos? Que diremos, pois? Bom, o que nós temos a dizer sobre tudo que foi tratado é que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, veja, Israel e gentios, gentios e judeus, é o mesmo assunto de sempre. Como a gente já observou ao longo da Epístola de Paulo aos Romanos, é o mesmo assunto de sempre. Ele não está falando de outra coisa. Ele não fugiu do assunto. Então, qual é a conclusão? A conclusão que nós temos a respeito de tudo que foi falado. A conclusão a que chegamos é que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. A justificação por meio da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Justamente porque tentava se basear em obras da lei. A lei de Moisés, cerimonialismo, né, um certo padrão de comportamento, a regra dietética dos judeus, guardar o sábado, as purificações e as ablusões, as lavagens, os cerimonialismos, os rituais, e achavam que isso tudo que eles faziam, que eles viviam, era o necessário para que eles pudessem estar em paz com Deus e agradar o coração de Deus. Então, Paulo diz, pisaram na bola, né? Tropeçaram na pedra de tropeço. Os gentios alcançaram a justificação pela fé, não pela lei, e Israel, que buscava uma justificação através de leis, de obras da lei, não alcançou. Justamente porque não houve fé nos israelitas. E sim, uma tentativa de alcançar uma justificação por meio de obras, que é o que ele diz aí no versículo 32. E 33, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Em outras palavras, já que ele disse que os israelitas
não alcançaram a bênção. Os israelitas que não alcançaram são aqueles que foram confundidos. Porque somente quem creu é que não foi confundido. Uma das realidades dos judeus que vai ser tratada por Paulo aqui em Romanos 9 é justamente essa confusão que os impede, impede e impedirá, enquanto eles permanecerem assim, de enxergar a verdade. Eles estão presos numa confusão interpretativa, numa confusão religiosa, numa confusão espiritual, confusão mental. Estão confusos. É uma das punições divinas na vida dos judeus por causa da sua obstinação em tentar estabelecer a sua justiça, a sua própria justiça. A confusão. Há outras coisas que vão ser comentadas por Paulo aqui, falando que Deus usou para punir os israelitas incrédulos, mas é interessante a gente observar que a confusão é uma delas, porque somente quem creu é que saiu da confusão. É como se os israelitas incrédulos, os judeus carnais, eles tivessem um véu em seus olhos que os impedia de enxergar a glória de Deus como ela realmente é. E por isso eles não viam Cristo como representante do Pai. E estavam cegos e impedidos de acreditar por causa desse véu em seus olhos, que é uma espécie de punição divina pela sua obstinação, pela sua rejeição à verdade. Porque a ira de Deus se revela do céu contra qualquer pessoa que detém a verdade em troca da injustiça, que foi justamente aquilo que os judeus fizeram. Como consequência, Deus os pune com a incapacidade de crer. E o véu é uma espécie de impedimento que faz com que eles fiquem cegos. Eles não vejam a verdade. Estão confusos. Só que esse véu que está posto no coração dos judeus é retirado quando eles se convertem. O próprio Paulo, ele usa essa terminologia, esse palavreado, né? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, eu acho que é versículo 15, 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 12 em diante, Paulo, ele diz assim, do 13, por exemplo, ele fala, nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não se concentrassem na glória que estava terminando ou chegando ao fim, que se desvanecia. Mas os sentidos dos israelitas se embotaram, porque até o dia de hoje, no momento em que Paulo está escrevendo isso aqui, até o dia de hoje, quando eles fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu parece que permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo este véu é removido. Aí no versículo 15 ele diz, mas até hoje, quando eles leem os textos de Moisés, o véu está lá, posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ou seja, essa incapacidade de enxergar a verdade, esta cegueira espiritual dos judeus, ela é removida quando eles se convertem. Então, qualquer tipo de endurecimento parcial que Israel esteja experimentando, qualquer tipo de confusão na qual eles estejam inseridos, qualquer tipo de cegueira espiritual como punição divina pela sua obstinação que eles enfrentem, é removida. Tudo isso cessa no mesmo momento em que eles humildemente reconhecem seus erros, se convertem e confessam Jesus como Senhor. Não é uma condição espiritual permanente fixa da qual eles não possam escapar. Tanto é que nos capítulos seguintes, no 10 e no 11, Paulo vai demonstrar isso. No 10, logo no começo, ele diz que está orando para que eles se convertam, orando para que eles sejam salvos, o que quer dizer que aquilo que ele falou no capítulo 9 não pode ser interpretado como os calvinistas fazem, porque senão não faria sentido ele continuar a ideia dizendo que está orando por estes de quem ele falou no capítulo 9 para que eles se convertam. Porque se Paulo tivesse dito no capítulo 9 aquilo que os calvinistas interpretam, que Paulo estaria falando de pessoas que foram destinadas para nunca se converter, não faria sentido Paulo dizer depois, então, eu estou orando por eles para eles se converterem. Não faria sentido que Paulo tivesse estabelecido a ideia de que são destinos estabelecidos soberanamente por Deus, que não podem ser mudados, e depois dizer que ele está orando para que esse povo, supostamente destinado ao inferno, se converta e seja salvo. E aí, quando chega lá no capítulo 11, ele vai falar justamente isso. Ele diz que os judeus incrédulos foram cortados da bênção, do fluir da bênção, por causa da sua incredulidade. Mas se não permanecerem na incredulidade, eles são reinseridos novamente, porque Deus é poderoso para reinseri-los. Paulo diz isso com todas as letras, demonstrando que qualquer punição
sob a qual eles estejam pode sim ser levantada, pode ser removida se houver arrependimento, se houver a conversão, tá? Então, basicamente, a essência de Romanos 9 é essa: introdução, conclusão, raciocínio lógico, é uma ideia em desenvolvimento. Paulo não é esquizofrênico, ele não era bipolar, ele não muda da noite para o dia, ele continua consistente, pensando a mesma coisa, crendo a mesma coisa, falando a mesma coisa. O problema está na interpretação das pessoas que leem o que ele diz. E a razão pela qual os calvinistas têm feito essa bagunça com Romanos 9 é por causa da influência do pensamento maniqueísta que Agostinho introduziu na igreja cristã, e de lá para cá eles estão presos nessa condição filosófica, nessa condição interpretativa, e estão completamente cegos para a verdade. E assim a gente termina a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha sido uma bênção para vocês. Agradeço aí pelo carinho, pela paciência. Muito obrigado. Se Deus quiser, na segunda-feira que vem a gente continua. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.